o que precisa de mais ajuda. So I think that laws in a nation should prohibit abortion except to save the life of the mother. Então eu creio que as leis de uma nação deveriam proteger a vida da criança, à exceção do caso de salvar a vida da mãe. This is a conservative political position. E essa é uma visão política conservadora. Incidentally, something like this position or something close to it would be approved by a majority of people in the United States. E nós podemos observar que essa posição conservadora, ela seria certamente aprovada pela grande maioria do povo nos Estados Unidos. But we cannot pass laws protecting the unborn child. Mas nós não conseguimos aprovar leis protegendo os não nascidos. If any one of the 50 states would pass a law prohibiting abortion, se qualquer um dos 51 estados da nação aprovar uma lei proibindo o aborto, our Supreme Court would strike it down. Nossa Corte Suprema vai simplesmente negar a validade daquela lei. This is how the Supreme Court has prohibited democracy from functioning in the United States. E é assim que o Supremo Tribunal tem proibido que a democracia seja exercida nos Estados Unidos. Another issue in chapter 6 on the protection of life is the question of capital punishment. E outra questão no capítulo 6 do livro, com relação à proteção da vida, tem a ver com a pena capital. As I explained this morning, I believe that the Bible gives the authority to government to take the life of a murderer. E como eu expliquei hoje pela manhã, eu acredito que a Bíblia dá suporte ao conceito de que o Estado deve tirar a vida de um assassino. Genesis 9:6 says, "Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed, for God made man in his image." Gênesis 9:6 diz que o homem que derramar o sangue de um homem, pela mão do homem a sua vida será tirada, porque o homem foi feito à imagem de Deus. And Romans 13:4 says the government bears the sword and is the agent of God. E Romanos capítulo 13 diz então que o Estado tem à mão a espada e ele é um ministro de Deus. The sword was used to take life in the Roman Empire. E no Império Romano a espada era usada para tirar a vida. In fact, Ezekiel 13:19 says this was a sin of the people of Israel. Aliás, Romanos 13, verso 19, diz que esse era um dos pecados da nação de Israel. Two sins. 2 pecados aqui. First, putting to death souls who should not die. Primeiro, matar pessoas que não deveriam ser mortas. And second, keeping alive souls who should not live. Em segundo lugar, manter vivos aqueles que não deveriam ser mantidos vivos. God was holding them accountable for not carrying out the punishment that was justly due to the murderer. E Deus então está dizendo que os israelitas eram responsáveis por não trazer a punição àqueles que mereciam essa punição. Another issue in chapter 6 on the protection of life is self-defense. Outro assunto nesse capítulo 6 a respeito do valor da vida é o direito à autodefesa. I think the Bible does not prohibit self-defense. E eu não acredito que a Bíblia proíba a autodefesa. As I explained this morning, when Jesus tells us to turn the other cheek, it means simply not to return an insult for an insult. E como eu expliquei hoje pela manhã, quando Jesus diz que devemos virar a outra face, o texto está nos dizendo que nós não devemos pagar um insulto com outro insulto. But it doesn't mean we should not defend ourselves when attacked. Mas isso não significa que nós não devamos nos defender quando atacados. When King Saul threw the spear at David and tried to pin him to the wall, quando Saul jogou a lança em Davi, tentando encravá-lo na parede, David didn't turn the other cheek and say, "Here I am, try again." Davi não virou a outra face e disse, olha, estou aqui, tenta de novo. He fled from King Saul Ele fugiu and defended himself. e defendeu-se.
It's also important to notice that in the first century, swords were used for self-defense. E é importante lembrar que no primeiro século as espadas eram usadas para autodefesa. People would carry a sword to protect themselves against thieves and robbers. As pessoas carregavam espadas para se proteger de ladrões. Now, do you remember when Peter drew his sword and cut off the ear of the servant of the high priest? E você deve lembrar aquele episódio em que Pedro tomou da espada e acabou cortando a orelha daquele servo romano, daquele soldado romano. The disciples had lived with Jesus for 3 years and they were still carrying swords. Os discípulos viveram 3 anos com Jesus e eles continuavam carregando espadas. And Jesus said to Peter, "Put your sword into its sheath." E então Jesus disse a Pedro: Pedro, coloca a tua espada na bainha. He didn't say throw it away. Ele não disse joga fora a espada, Pedro. In fact, in Luke 22:36, when Jesus knew he was going to leave his disciples and they would be in danger, he said, "Let the one who has no sword sell his cloak and buy one." E, na verdade, quando Jesus estava já agora pronto para deixar os seus discípulos, em Lucas 22, versículo 36, ele diz: e aquele que não tem espada, que venda a sua capa e compre uma espada. And they said to him, "Lord, here are 2 swords." E eles disseram para Jesus: Senhor, aqui estão 2 espadas. He said, "It is enough." E ele disse: é o bastante. So, in my book, I support the right of Christians to defend themselves. Então, no meu livro, eu defendo a ideia do direito dos cristãos se defenderem. And in modern society, the most effective weapon to defend oneself E na sociedade moderna, a arma melhor de autodefesa is a gun. é uma arma. This is a conservative political position. Essa é uma posição política conservadora. Chapter 7 talks about marriage. Capítulo 7 fala sobre casamento. They still want to talk about guns. Parece que vocês querem continuar falando sobre armas, né? They're still talking. In chapter 7, I argue that marriage should be only between one man and one woman. No capítulo 7, eu argumento que o casamento deve ser apenas entre uma mulher e um homem. And this standard should apply to the entire nation. E esse padrão deve ser aplicado a toda uma nação. When God created human beings, He created Adam and Eve, and it says in Genesis 1:27, male and female, He created them. E quando Deus criou o homem e mulher, Adão e Eva, Ele criou homem e mulher, macho e fêmea. And Adam and Eve were husband and wife, because Genesis 2:24 says, the man and his wife were naked, and they were not ashamed, and then a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is the pattern for marriage. E em Gênesis capítulo 2, versículo 24, o texto nos diz que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. The Bible in several places says that homosexual conduct is morally wrong in God's sight. A Bíblia, em vários lugares, diz que a conduta homossexual é moralmente errada, e isso está em diversos pontos. This is in the Old Testament, in Leviticus 18:22 and Leviticus 20:13. Isso encontra-se no Antigo Testamento, em Levíticos 18, 22 e 20, 13. And in the narrative story of the city of Sodom. E também na história da narrativa de Sodoma, In Genesis 19. em Gênesis 19. In Romans 1, in the New Testament, it says this, in Romans 1:26-27. E Romanos 1, versos 26 e 27 diz: You could read 1:26-27. por essa razão Deus os entregou para a paixão